ultrassons periódicas e foi no 8º mês de gestação que eu descobri que inclusive um médico muito despreparado, quando foi fazer ultrassom, a gente estava numa expectativa, né, de gravar e tudo mais, e ele pediu para que parasse as gravações. Quando eu vi, bati o olho, eu vi que estava diferente. E aí o médico vem, certifica que você realmente está certo. E tal, precisa do suporte, né, que é possível se a mãe está próximo para poder identificar, e a prefeitura assim acatou, né, e aí ela ficava... Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flor de Mãe! Meu nome é Rose. Meu nome é Sani. E hoje teremos uma convidada mega especial que estará conosco contando a sua história de superação, desde o diagnóstico até os dias atuais, como tem sido para ela todo esse processo. Ela é mãe da Gabi, que tem um diagnóstico de hemiparesia, esquizencefalia e hidrocefalia. Cláudia, muito obrigada por estar aqui, por receber o nosso convite. Muito obrigada pela oportunidade. Seja bem-vinda, Cláudia. Conta pra gente como que tudo começou, como que foi a descoberta, né? Desde a descoberta da gravidez até os dias de hoje. Então, a Gabi, ela é uma surpresinha, né? Ela foi uma surpresinha e foi, assim, um pouco conturbada a gravidez dela, estava no início do probatório na prefeitura, do trabalho, enfim. Então, assim, eu tive muito pouquinho de turbulência, assim, na gestação dela, né? Sofri um pouco de assédio, essas coisas. E eu descobri o diagnóstico da Gabriela numa ultrassom de rotina, né? Porque eu tive placenta baixa, né? Então era uma gravidez risco, né? Uma gravidez madura, como eles falam, né? Já estava com 38 anos e precisava fazer essas ultrassons periódicas, e foi no 8º mês de gestação que eu descobri que inclusive um médico muito despreparado, quando foi fazer ultrassom, a gente estava numa expectativa, né, de gravar e tudo mais, e ele pediu para que parasse as gravações e falou, não quero que grave, a sua filha tem uma mancha no cérebro e eu não sei o que é, e eu te aconselho a procurar a medicina fetal. Como assim, né? Mas nenhum outro médico anterior a ele tinha, que você provavelmente estava fazendo pré-natal certinho, sim, né? Sim. Tinha detectado nada e nenhum sinal de nada. Nenhum médico anterior tinha dito para você nada. Não foi detectado na morfológica, né? Como eu disse, tinha placenta baixa, então havia todo um cuidado, sim, né? Inclusive a gente ficou, né, nessa questão, né, do respaldo ali quietinho, né, vamos tentar se preservar e tudo mais, mas não teve jeito, passou desapercebido pelo médico na morfológica e a gente foi só descobrir quando eu estava prestes a ganhar mesmo, no 8º mês de gestação. Caramba! E aí, quando o médico falou isso pra gente, né, nós ficamos assim meio estarrecidos. Eu falei, mas eu quero saber da sua boca, doutor. Eu falei, a minha filha vai sobreviver? Falei, porque se for uma deficiência, eu lido com crianças especiais todos os dias, a gente dá um jeito, mas ela vai sobreviver? Não sei dizer. E dali nós saímos, ficamos assim atordoados, não sabíamos o que fazer. Ele só falou mancha. Tinha uma mancha, uma mancha no cérebro, e enfim, foi apenas isso que ele não sabia dizer. Sim, o médico totalmente despreparado, né, deixou a gente sem saber o que fazer. Quando eu cheguei na USAR, foi para fazer a consulta, passar para o médico parecer do ultrassonografista, né? Aí começou uma batalha, porque a gente não sabia o que ela tinha, o médico não sabia o que fazer, né? Aí ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma ultrassom, mas você vai em Santos, pega um Doppler, uma ultrassom mais elaborada para a gente tentar descobrir o que é. Tá bom. Quando chegou lá, inclusive foi a doutora Cláudia, né? Ela fez a ultrassom e ela falou no suposto diagnóstico de esquizencefalia. Aí a gente ficou meio assim, né? Não, realmente existe essa malformação, esquizencefalia. Aí a gente ficou, né? Pelo menos a gente já tem uma luz, né? Sim. Você já tinha ouvido falar nessa deficiência antes? Nunca tinha ouvido falar, e aí ficamos naquela, a gente vai o Dr. Google, né, começa a fazer um monte de perguntas assim mesmo. Isso é pior, né? Porque a gente vê de tudo, né? Quando pesquisa no Google. Sim, esquizencefalia, gente, é uma doença rara que 1 a cada 100 mil crianças
são diagnosticadas, né? De 1 a cada 100 mil nascidos vivos são diagnosticados. Então é uma doença bem rara, né? Bem rara, né? É uma malformação que ela começa desde da formação do cérebro, né? É como se ali o cérebro ele não se formasse. Ela forma um cisto e esse cisto ele não permite que o cérebro se desenvolva. Sim. A Gabriela ela nasceu com 50% de massa cefálica. Ela tem o hemisfério esquerdo. O direito é basicamente uma camada e água, né? E aí nós ficamos naquela, né? Joga para Santos falou que eu já estava numa gestação, já estava tardia, não tinha muito o que fazer para gaguear, né? E ficamos naquela, e agora? O que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Onde eu vou ter a Gabriela? Porque Santos já tinha nos recusado, né? Então, ele falou, não, agora você tem que orar para Deus, esperar por um milagre, e vamos ver o que vai dar que vai acontecer. E nisso a gente fica naquela expectativa, porque ninguém sabia me dizer se a minha filha ia nascer viva, ninguém sabia dizer se a minha filha ia nascer morta. A gente ficou naquela e sem muita informação. Porque... sem nenhum amparo também, né? Sem nenhum amparo, não. Eu só pude contar com a solidariedade da equipe da USAFA, né? Os enfermeiros, tudo. Na época a gente ainda não dispunha de plano de saúde. Mas não tinha muito o que se fazer. Aí a gente procura aquela batalha, vai no chefe do hospital, a gente vai procurando informação, né? E aí, quando deu 9 meses de gestação, o médico da USAF falou para mim, vai no Irmã Dulce e conversa com o pessoal lá para agendar uma cesárea para você. Cheguei lá, não consegui acesso a essas pessoas, né? E o médico do plantão olhou assim para mim e falou assim, você quer um conselho? Você vai, 9 meses você tá agora, você vai um dia sim, um dia não, na porta do Guilherme Álvaro, uma hora eles vão te atender. Meu Deus. E assim eu fiz, todo dia eu ia com a minha mochilinha e tal, e aí eu chegava lá, então, olha, eu tenho uma criança assim, eu tô gestante, assim, a minha filha é assim, tal. E agora, não, tem que esperar ser normal. Eu falei, mas como é que eu vou ter uma filha normal se ela tem uma paralisia, né? Sim, uma doença rara, né? E aí eles falaram, mas não tem o que fazer. E tudo é sempre não tem o que fazer, até que eu desencadeei uma diabetes gestacional. Devido ao estresse, né? Porque até então não sabia o que ia acontecer, né? E aí eles falaram, não, a senhora tá com uma diabetes gestacional, a gente vai internar, nós vamos fazer a cesariana. Foi aonde eu consegui respirar, que foram as residentes de lá. Sempre, os residentes são sempre atenciosos. Mas né? Até, desculpa te cortar, desde o momento daquele primeiro médico que falou que viu a mancha, até esse período que você está falando, o que, paralelo a essa procura, né, essa busca por um médico que ia fazer a cesárea, o que passava na sua cabeça? Como você se vê hoje, naquela época? Assim, era um desespero, logicamente um desespero, mas assim, o que passava na sua cabeça? Olha, eu tinha muita fé. Muita fé de que a minha filha ia de alguma forma conseguir passar por isso. Que a gente ia conseguir, que nós íamos... que ela ia nascer viva, e disso eu tinha certeza que ela ia nascer viva, né? Essa era a única coisa que eu tinha, que era palpável, que eu conseguia ter certeza, porque cada vez que ela mexia, cada vez que ela, né, que eu sentia ela dentro de mim, eu tinha uma certeza que Deus ia fazer o milagre, né? E ela ia nascer viva, né? E tanto que sabe, assim, eu tive todo o apoio da igreja, das pessoas que estavam ali ao meu redor. Eu fui muito meu ex-gestor, sempre tive um acolhimento ali, um carinho, um respaldo de todo mundo. E em algum momento, alguma equipe médica pediu para você interromper a gestação? Porque geralmente quando a gente fala de casos raros, a primeira coisa que eles falam é isso, né? Dependendo, né, da raridade da deficiência. Eles pedem para interromper a gestação, assim como aconteceu com a Sani também. Então, em algum momento eles te deram essa possibilidade ou não? Eles nem poderiam fazer isso porque já se tratava de um bebê, não era mais um feto, né? Já estava no 8º mês de gestação, então não podia, tinha que esperar nascer mesmo que viesse a óbito, eles não poderiam fazer mais nada, né? Então, e aí foi assim que aconteceu. Aí você conseguiu
falar para agendarem a cesárea, né? Eles agendaram a cesárea, eu fui no dia marcado, né? Não consegui ter a Gabi naquele mesmo dia, foi para o outro dia, né? No dia 3. E aí foi aquele medo, né? Aquele suspense. O pai dela me acompanhou no parto, tudo assim, aquela expectativa, né? Misturada com medo. Ela demorou a chorar, né? Mas eu vi a minha filha ali, eu falei, Senhor, obrigado, né? Obrigado por tudo, né? Por essa dádiva que o Senhor tá me dando, né? Dela ter nascido viva, né? E aí ela foi para a NEL. Nessa da NEL, nós ficamos aí em observação, ela desenvolveu alguns problemas gastrointestinais, e aí apresentou a hidrocefalia, né? Eles verificaram que o PC dela estava aumentando, né? Sim. E aí foi indicado a cirurgia de válvula, né? Ela colocou a válvula. Quantos dias depois de nascida ela colocou a válvula? 20 dias depois de nascida ela colocou a válvula, né? E aí eu fiquei naquela, né? Com 25 dias, e eles tinham pressa em dar alta para ela, né? Porque era um risco para ela ficar ali, um pós-operatório, um risco de infecção. E eles falaram, não, ela vai para casa, ela tá bem, ela vai para casa. E um medo, né? Nossa. Chegar com uma criança pequenininha, operada, falando, Senhor, Deus, me capacita, Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Porque ali a gente estava na UTI NEL ali, porque o Guilherme Álvaro, ele te dá um suporte para você ficar lá junto com a criança, né? Sim. Ele tem um quarto reservado para as mães de UTI NEL, e a gente não fica internada, mas a gente fica naquela ala só de mães da UTI NEL, e a gente fez um vínculo, né? A gente se apoiava, revezava, quando uma ia de madrugada, porque tinha que tirar o leite e tal, e aí eu falava, aqui eu tô protegida, aqui dentro eu tô protegida, e eu saí com a minha filha daqui para fora, eu falei, como é que vai ser? Como que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou fazer? Porque eu não sei nada disso, né? Não conheço nada disso. E aí a gente foi. A cara e a coragem. Ela foi sua primeira filha? A gente não, ela é a segunda. Eu tenho a Ana Clara de 17 anos. Na época, a Ana Clara tinha quantos anos? Ana Clara tinha 11. 11 anos. 11 anos, né? Que foi uma outra preocupação também, porque como eu sou sozinha, o pai dela mora em outro estado. Então falava, meu Deus, a minha outra filha tá lá, né? Graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas assim na minha vida que me deram um suporte nos momentos mais cruciais, né, para ficar com ela, para cuidar dela, né, para me dar esse suporte, para me acompanhar a Gabi, né. Por mais que ela já tivesse 11 anos, né, você precisava ficar com uma e o coração estava com a outra também, né? Sim. Ela é uma menina de ouro, né. Também não tem o que falar, é meu braço direito e esquerdo. E sempre foi, né? Sempre teve paciência, ela sabia que a minha filha, que a Gabi ia precisar de um pouco mais de atenção, né? E ela sempre foi paciente, assim, nesse sentido também. E já acalenta o coração, saber que a gente tem alguém para contar, né? Sendo sua filha, que tá ali também, que você pode pegar um auxílio, uma ajuda, né? Um conforto também, né? Sim. E como foi pra Ana Clara receber a notícia de que a irmãzinha dela ia vir com algum diagnóstico totalmente fora? Porque não sei se ela tinha o desejo de ter uma irmã, o meu filho, ele pede muito um irmãozinho, né? Ela tinha esse desejo de ter uma irmãzinha, e aí quando vem esse baque, era um baque que você já estava... a Ana Clara era a filha única convicta, né? Ela falou assim, mãe, vou ter que aprender a dividir as coisas. Eu falei, vai. Ela gostava de ser filha única. Ela gostava de ser filha única. Ela gostava. Era o xodó, né? Então era ela pra tudo, né? Só tinha ela, então foi assim pra ela. Eu pegava orações dela, né? Pedindo pra que a irmã viesse bem. Sempre também, a gente sempre foi muito cristão, né? Então ela teve esse apego de apelar para que a irmã nascesse bem, né? Saber a quem recorrer, né? Sabia. Ela sabia a quem recorrer no momento, né? Talvez na vida dela, né, com 11 anos, foi, né, a primeira vez que ela se viu, às vezes, vendo que era algo que dinheiro não comprava, que ela só tinha alguém para recorrer, só tinha um caminho que era o próprio Deus, né? E tão pequena, né, se vê...
Ela 11 anos, já tem essa sabedoria, né? Esse entendimento. Ela tinha essa maturidade, ela teve essa maturidade. Isso ela teve mesmo. E tanto que hoje ela fala, essa menina, eu gostava de ser filha única. Porque as duas, às vezes, elas têm o mesmo nível de idade, sabe? Ana Clara, elas conseguem igualar ali a faixa de idade, às vezes. Ai, meu Deus. Mas é isso. Aí você tava lá, né? Saiu do hospital com ela. Como foi? Esse primeiro momento em casa, só você e ela? Então, foi bem complicado. Porque a válvula dela, ela sofreu uma rejeição da primeira válvula, né? Só que até então a gente não sabia, né? A gente fora do hospital já? Fora do hospital, fora do hospital. Né? Ela teve muito refluxo, teve episódios de vômitos, então a gente achava que era por conta do refluxo e tudo mais. Ela tinha muita cólica, então assim, foi bem complicado mesmo para mim ficar com ela nesse primeiro momento sozinha. O pai dela às vezes vinha, dava um suporte, tudo, mas como a gente não tinha mais um relacionamento, não era cabível dele ficar lá o tempo todo. Mas ele permanecia dentro do possível, né? Dentro do possível. Mas ela sofreu bastante. E como vocês descobriram que estava rejeitando? Então, aí eu falo que Deus sabe de todas as coisas, né? Eu tinha feito o plano recentemente, não tinha plano de saúde ainda quando eu tive a Gabi. E aí eu fiz o plano e nisso eu tive a curiosidade de marcar um neuro pelo plano, porque ela já era muito bem atendida pelo Guilherme Álvaro, com a doutora Maria Lúcia e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade de marcar um plano. Eu falei, deixa eu ver como é que é, né? Nisso a doutora Maria Lúcia já tinha pedido uma ressonância. Né? A gente faz todo mês, você deve saber, hidrocefalia, a gente faz o acompanhamento do perímetro cefálico todo mês, a gente tem que medir a cabeça da criança para ver se existe um aumento, né? Então existe essa preocupação do aumento do PC, aumento do PC, se tá ali, se tá dentro, se não tá. E a doutora Maria Lúcia constatou que havia um aumento de perímetro cefálico ali, né? Então, olha, tem um aumento de perímetro cefálico, vamos investigar, fez a ressonância e tal. Só que o que aconteceu? Isso calhou de ser no final do ano, né? E aí eu fiz a ressonância, levei para ela falou, olha, você vai procurar o doutor Matheus, que era o neurocirurgião que estava lá no hospital, e vai mostrar a sua ressonância para ele. Tá bom, quando eu cheguei lá, o doutor Matheus já tinha acabado de sair, numa conferência, e não tinha mais previsão de voltar, já era final de ano, eu falei, e agora, como é que eu vou fazer, né? Tá bom, assim, nós fomos para casa, eu falei, tem uma consulta com o neurocirurgião agendada para tal dia, eu levo a ressonância e tal. Foi aí um dia apareceu o anjo doutora Érica, que ela pegou e olhou a ressonância da Gabriela, ela falou assim, ela tá bem? Eu falei, tá. Ela olhou assim e falou assim, então, mas porque ela tá com uma formação de coágulos enorme na cabeça, né? Ela tá bem, ela tá... Eu falei, tá bem, então, olha, então é o seguinte, mãezinha, nós vamos precisar tirar essa válvula. Só que eu não posso internar sua filha agora, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te orientar e tudo que eu falar você vai fazer. Aí eu falei, tá bom. Tá aqui meu telefone, me deu o telefone pessoal dela. Falou, olha, sua filha vai acontecer isso, ela vai convulsionar, ela vai passar mal, eu dou um prazo aí de 15 dias para ela começar. E aí você vai me ligar. Você vai me ligar e aí a gente vai fazer a cirurgia para essa retirada de válvula, porque ela estava machucando e já estava pegando a parte de massa cefálica da Gabriela, entendeu? E aí eu, como assim? Ela falou, então, se acalma, né? Eu não posso internar agora porque ela tá clinicamente bem, então eu não posso internar ela. Eu falei, ela esperou chegar num estado para ela poder entrar com urgência e fazer a cirurgia de emergência. Exatamente, né? E aí, assim foi feito. Exatos 15 dias, a Gabriela teve a primeira crise convulsiva dela. E aí a crise dela é uma crise meio que ela fica inerte. É tipo a crise de ausência que a gente tipo fala, a crise né? de ausência, mas o médico me explicou ontem, é parcial. É um outro tipo de crise, de convulsão. Que ela fica atônita, aquele movimento assim fixo, olhar, pupila dilatada, e movimento de boca e vômito. Tudo junto. Tudo, assim, primeiro ela tem a crise repetitiva, ela fica paralisada,
E aí, mas com olhos abertos, né? Sim. E aí ela depois vomita em jatos. Nossa. E aí eu peguei. Aí cheguei, liguei pra doutora Érica, eu levei ela pra casa de saúde. Aí o médico falou assim, não, a gente vai mandar você lá pra São Paulo. Eu falei, não, a doutora Érica falou pra mim que ela vai fazer a cirurgia da minha filha aqui. Não, mas aqui não tem suporte. Eu falei, não, doutora Érica, sai daí agora. Eu falei, como assim? Ela falou, não, pode sair daí agora. Me encontra no Infantil Gonzaga e a gente vai fazer a cirurgia da Gabriela lá. Então tá bom. Ela já conhecia o hospital, falou que lá tinha suporte para ficar e assim nós fizemos. Sim. Saímos fugidos, evacuamos da casa de saúde. Junto com a convulsão e o vômito, ela teve muita sonolência? Após a convulsão, ela tem. Após a crise de vômito, ela dorme e aí você tem que deixar ela dormir até aquele sono. Você conseguia, cessar. nesse primeiro momento, deixar? Ou a doutora realmente falou, ela vai dormir infinitamente? Não foi falado. A gente vai descobrindo isso depois. Não tava no script. Imagina eu desesperada que sou. Então, pra mim, assim, eu não tava, assim, associando aquilo à epilepsia ainda. Pra mim, aquilo era apenas o efeito da válvula. Sim. Da válvula, da válvula, de uma disfunção da válvula. Eu não sabia que a minha filha era epilética, né? E aí ela falou, não, é uma convulsão, mas eu achei que era um caso, né? Sim. Imaginei que ela fosse ter convulsão pra vida inteira, né? Sim. Hoje ela tem. Ela tem as crises. Inclusive, ela teve uma 20 dias atrás. Nossa. E aí aquela preocupação, né? Porque o batimento vai lá em cima, a oxigenação vai lá embaixo, você é treinada, né? A médica treina, olha, quando tem convulsão, é assim, você vai dar a medicação, você vai tal, oxímetro na mão, ver como é que tá. Se ela tiver um quadro viral, leva pro pronto-socorro, se não tiver uma condição dela, e você tem que aguardar em casa mesmo. Mas como você fica com a sua filha, que tá com batimento lá em cima, oximetria lá embaixo, dentro de casa esperando abaixar, não tem como. Entendeu? Bate o desespero. Eu acho que mesmo depois dos anos, não acostuma, né? Você pode até, né, talvez não ir de primeiro pro hospital, mas é um desespero de todas as vezes. Não, todas as vezes que ela convulsiona, eu levo. Por mais que eu tenha essa orientação de falar, não, é uma condição dela. Eu levo, porque assim, geralmente a convulsão dela está associada a um quadro infeccioso. Geralmente, é muito difícil ela ter um escape, como eles chamam, né? Então, aí eu falo, não, eu não sei se ela tá doente. Aparentemente, ela não tá. Geralmente, ela dá a convulsão, ela cai doente, é incrível. E aí eu falo, não, eu vou levar. E aí é onde é feito, hemograma, tudo, ver se consta alguma infecção, alguma coisa. Aí ela fica lá na observação e tal. Essa última vez ela não precisou ficar. Mas ela sempre fica. As duas vai ficar de mal, você, né? Já levo roupa, já vou tudo. A convulsão é algo relacionado à hidrocefalia ou à esquisencefalia? É uma consequência, né? É uma consequência da esquisencefalia, entendeu? Porque como ela tem aquela bolsa, né? Aquele líquido fica todo ali, né? Então ela precisa ser drenada. Porque a esquisencefalia ela tem o grau 1, né? Que fala que é o lábio fechado, lábio aberto, e o grau 2 que é o lábio fechado, não é isso? O lado dela é fechado, no caso dela é o fechado, que ele é um lado só, ele ocupa um lado só do hemisfério, né? Ele não ocupa os dois lados. Ela pegou um hemisfério, ela tem o lado esquerdo, que é o mais importante, né? Graças a Deus ela tem. O direito aí acarretou na hidrocefalia e na hemiparesia que ela tem, a dificuldade dela andar, né? É igual o Isaac. O Isaac tem a hemiparesia decorrente da paralisia cerebral, né? Que também é acometido uma coisa, ela acaba levando a outra. E aí, no caso dela, foi só o lado direito, é isso? Isso, só o lado direito. A esquisencefalia, ela não chega a se enquadrar numa paralisia. Ela é uma espécie de paralisia, mas ela não é uma paralisia, porque o cérebro dela não parou, ele não desenvolveu. Então, é um tipo de paralisia. Mas tá mais enquadrado como malformação. Aí você foi pro Hospital Gonzaga. E aí foi retirada a válvula. Aí ela trocou, né? Não, ela tirou. Ela tirou? Tirou porque nesse momento ela precisava que o cérebro dela restabelecesse. Porque ele estava muito machucado, muito lesionado, e aí nós ficamos mais uma luta.
Meu Deus. Porque precisou tirar a válvula. E ela tem a hidrocefalia. Sim, como que faz sem válvula? Como é que faz sem válvula? Então, a doutora Érica, que foi um excepcional, falou, olha, a gente vai precisar fazer pulsão. Como assim pulsão, doutora? Não, a gente vai ter que aplicar uma injeção na cabeça dela e nós vamos tirando o líquido. Aí eu, né, no primeiro momento, você só sabe da situação quando você chega na situação. Né? Você não imagina como aquilo pode ser, né? Ela tinha quantos dias? Meses? Ela já estava com um aninho aí. Um aninho. E aí ela falou assim, não, então o procedimento é esse agora, vamos esperar o cérebro dela restabelecer e tá bom. Aí, e nisso você vai acompanhando o PC. Aí quando eu vi que ela estava muito irritada, muito chorosa e tal, doutora, a Gabi tá assim, não, vamos marcar, me encontra na clínica e a gente vai fazer a pulsão. Quando eu cheguei lá pra gente fazer a pulsão, você não imagina que ela vai pegar seu bebezinho com uma injeção deste tamanho, com uma agulha grossa, vai enfiar na cabeça da sua filha e ela vai tirar aquele líquido. Entendeu? Então aquilo pra mim, acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida com a Gabriela, foi esse processo. Porque era muito doloroso pra ela e pra mim. Entendeu? Ver, e aí chegava a ponto de escorrer, ela tirava a seringa e deixava o líquor cair. Então líquor que tinha, né? E eu fico imaginando aquilo na cabeça. Sim, a pressão, né? A pressão que causa, né? Nossa. E nós ficamos aí num processo de uns 3, 4 meses fazendo isso, 2 vezes por semana. Nossa. 2 vezes por semana indo para Santos, encontrava com ela. E ela não cobrou absolutamente nada da gente pra fazer isso. Nossa. É só Deus mesmo, né? Só Deus, sabe? É Deus que coloca pessoas assim em nosso caminho na hora que a gente menos imagina, que a gente mais precisa. Quando porque aparece. Isso é uma coisa que era fora do plano, né? Sim. Ela tomou a Gabriela, ela falou assim, a Gabriela vai casar comigo. Ai, Gabriela vai casar comigo. E aí a gente ficou naquela, né? Meu Deus, como é que eu vou pagar essa mulher, né? Um dia, como é que eu vou retribuir tudo que ela fez pela minha filha, né? Aí ela falou assim, aí a Gabriela ficou, aí ela tentou fazer uma terceira VT. Vamos fazer uma terceira VT nela pra gente tentar substituir essa válvula aí. Se ela tiver condições de receber a terceira VT, ela vai receber a terceira VT. Eu falei, então tá bom, vamos para a terceira VT. Aí, onde vai fazer a terceira VT? Não tinha hospital, o plano não tinha um hospital que... Vamos pro Guarujá. Quando cheguei no Guarujá, eu falei, senhor... Ela pegou a causa, né? Falando, ela pegou a causa, jeito, nem que eu opere lá em casa. Vamos pro Guarujá. Quando eu cheguei no Guarujá, a Blumed era com Santo Amaro ali, era mistura mesmo. De SUS, isso mesmo. Particular. Quando o Isaac operou, né, da vesícula, a gente teve que ir pro Guarujá também, que aqui na Baixada, né, não tinha nenhum suporte. E a gente foi parar lá, naquele hospital. A UTI era do SUS. Isso. E o hospital, um elefante branco, era só a parte clínica ali e tal, mas era o SUS, era a UTI, a gente tinha que ficar lá. E é uma coisa assim totalmente esquisita, para não falar nada. Porque era emendado uma coisa na outra, né? Era emendado, porque a gente ficava ali, não podia comer ali, não tinha um lugar para comer, mãe de UTI do plano, era uma coisa assim meio estranha, não dá nem para definir aquilo ali. Mas foi um dos momentos mais difíceis que eu passei também com a Gabi, porque ela fez essa terceira VT, ela ia a terceira VT, ela ia tentar fazer com a câmera, ela ia tentar fazer o trajeto que nós temos aqui, que as crianças que têm hidrocefalia não têm, tentar fazer com a câmera a passagem para que ela não precisasse mais da válvula. Né? E aí ela ia tentar fazer esse caminho para que o líquido escoar por ali, isso, né? Por ali, né? E aí ela demora. A cirurgia de válvula é 1 horinha, revisão de válvula é 1 horinha, né? A Gabriela já estava aí, já estava com as suas 3 cirurgias. Ela fez 2 revisões de válvula, né? Então já era a terceira cirurgia dela, né? E aí ela pegou e falou, olha, Glaucia, infelizmente eu não consegui fazer, né? Ficamos 3 horas ali, não consegui fazer a terceira VT nela, é muito vascularizado, não dava para percorrer, mas eu tentei fazer alguma coisa, né? Tá bom, né?
Aí a gente ficou ali, né, ainda ficamos ali uns 3 dias na UTI. Foi onde ela pegou uma infecção lá, né? E aí teve a segunda convulsão, crise convulsiva, né? E aí a gente teve uma briga lá com o pessoal, porque já tinham tirado a gente da UTI, ela estava convulsionando, e essas crises de ausência, ninguém falava que ela estava convulsionando. E eu falava para a médica, ela está convulsionando. Aí a médica, não está. Eu falei, está, minha filha está convulsionando, ela está tendo uma convulsão nesse momento. Quando chegou a doutora Érica, falou, não, pode levar ela para a UTI agora que ela está tendo uma convulsão. O médico olhou assim e falou assim, ela está tendo uma convulsão. A crise convulsiva dela é assim. Infelizmente tem médico ainda que não se atenta e não sabem que a crise de ausência é exatamente, né, nesse sentido. Acha que a convulsão é só aquela convulsão que a criança, né, geralmente cai, se debate, mas não, tem a crise de ausência que é exatamente assim. Às vezes você olha assim, você acha que realmente a criança não tá tendo nada, mas ela está. Quem não conhece, entendeu? E aí a gente ficou, né, na UTI mais um tempo, né, e aí fomos tratando. Aí a Gabriela, ela sempre foi uma criança muito difícil de acesso, aí ela teve que fazer o PIC. Nossa. Que foi assim, pra mim... É sofrido demais. É horrível, porque é um procedimento, parece ser simples, mas ao mesmo tempo a gente que é mãe fica, pô, colocar o invasivo. Então a gente até assina o termo, né? Porque é algo também que é bem arriscado, né? Invasivo. E eu fiquei, aquela noite, pra mim, foi onde Deus falou comigo a primeira vez, né? Que é até o versículo de Josué 1:9, que ele fala, né, seja forte e corajosa, né, não tem que ter medo, isso mesmo, entendeu? Não tem que ter medo, você já veio até aqui, não tem que ter medo, né, então, e aí, foi aquela madrugada, né, pra gente fazer aquele procedimento, e ela não aceitava, né, não parava nada, teve que fazer o pique, e a gente ficou ali e tal, e falei, Senhor, né, que luta, né, da minha filha tão pequenininha, já passando por tanta coisa, tanta cirurgia, tanto sofrimento, né, e aí eu falava, não, é Deus mesmo, sabe, assim, quando ele fala assim com a gente, ele para falar com a gente, ele consegue dar aquela calma, foi onde eu me acalmei, e eu falei, não, Senhor, né? E ali ela foi, recebeu a medicação, a gente teve alta, não demorou muitos dias, nós fomos para casa, porque sempre o medo da infecção, né? Pacientes neurocirúrgicos, existe sempre essa preocupação com a infecção hospitalar, então sim. Não demora muito. Nosso receio é entrar no hospital, principalmente uma UTI, que a gente sabe que é bem contaminado, justamente por conta das infecções, né? Porque uma coisa acaba agravando outra. Sim. E aí, graças a Deus, assim, deu tudo certo, o terceiro VT, mas assim, não foi como ela esperou, né? Sim. Ela queria ter tido sucesso no terceiro VT. Falou, né? Então, inclusive, a Gabriela vai ter que voltar para a válvula. Vamos esperar mais um tempo, o cérebro se restabelecer para poder... E aí ela voltou para as pulsões de novo. Meu Deus. Né? Para poder receber a válvula. E aí foi uma luta com o plano de saúde, porque inclusive foi a última briga dela com o plano de saúde, porque ela pediu uma válvula específica para ela, que ela faz a regulagem por fora, e o plano ficou relutando em dar a válvula, e a Gabriela sofrendo com pulsão, né? Meu Deus. Com pulsão na cabeça e tudo. E aí ela falou assim, não, eu vou sair do plano. A Gabriela vai ser a minha briga aqui com o plano. E eu, inclusive, ela nem fez a última cirurgia dela. Foi a colocação ela indicou uma colega? Ela indicou, a equipe dela já estava ciente, que ela era paciente da clínica, né? Então, aí o dono da clínica assumiu, o Dr. Marcos Viano, que fez a colocação de válvula dela. Então foram 5 cirurgias ao total. 5 cirurgias no total, entre colocação, revisão, a terceiro VT e a última que foi a colocação de válvula. E aí essa última, ela não houve rejeição? Não. E tá com ela até hoje. Até hoje. Tá aí até hoje. E como que ficou a sua cabeça nesse período? Porque são 5 cirurgias. O Isaac passou já por vesícula, fimose, a do pé. O Isaac passou por 3 cirurgias. E pra mim já foi algo assim que ele, né, agora a gente recebeu uma notícia que possa ser que ele vai passar por uma outra cirurgia, em nome de Jesus, espero que não precise. Então a gente já fica assim num desespero, porque a gente sabe que é uma cirurgia. É uma cirurgia, é um risco, toda cirurgia tem um risco, né?
Como que ficou tua cabeça nesse período? O que você pensava? Obviamente a gente se apega muito a Deus, né? Sempre. Sim. Ora muito e pede para ele interceder em tudo. Mas o teu psicológico, porque na verdade eu acho que a gente só para mesmo para pensar depois que tudo passa, sim, né? A gente fica ali naquela adrenalina. Exatamente, eu acho que a adrenalina não deixa a gente pensar muito. Sim. A gente só vai lá e faz. Sim. Vai lá, executa o que executa. Exatamente, entendeu? A gente só vai lá e... Sim, porque é uma força que a gente, que a gente porque não sabe se você parar para pensar, você desmorona. Sim, né? Sim. A mãe, eu acho que ela é movida pela força do amor mesmo, né? A gente vai e não pensa muito, não. Se tiver que ir, a gente vai, luta, enfrenta. Então, eu não procurava focar, né? Eu falo, é uma batalha, vamos lá, vamos lutar, vamos vencer, e seja o que Deus quiser, né? Então, eu não deixava muito esses pensamentos. Claro que às vezes acontece de você ficar para baixo. Eu era sozinha, né? Sim. Sou sozinha ainda, né? Então, assim, graças a Deus eu tenho família, mas infelizmente eu não tenho pai, não tenho mãe vivos. Então eu dependo muito também da ajuda dos pais da mãe do Milton, né? Que é o pai da Gabi. Então eu tenho ela como minha rede de apoio. Sim. Tenho o avô, minha tia, assim, né? Então, assim, são pessoas que volte e meia estão comigo, mas eu procuro não deixar bater, não. Sim. Sabe? Chora à noite e a alegria vem pela manhã. É isso mesmo. E vamos embora. Exatamente isso. Vamos que vamos, né? Nessa fase, até esse tempo, toda essa correria era em cima da hidrocefalia, né? Sim. E quando que o outro diagnóstico que ela já tinha, que você tinha descoberto lá na gestação? A esquisencefalia? Isso. Como houve algum tipo de tratamento posterior, alguma coisa que precisasse ser feito ou não? Não. Nasceu com aquilo, é uma condição, não existe o que fazer. Não, cirurgia, não tem cura, não tratamento, tem. nada. Nada. Só o paliativo mesmo, que é a hidrocefalia, que você tem que estar monitorando. Sim. E os médicos explicam se ela tem a hidro por conta... Por conta da esquisencefalia. Tá. Entendi. É uma condição da esquisencefalia mesmo. Entendi. Não há nada ali, só água. Então precisa tirar, porque não tem por onde passar. Entendi. Sim. E a água só tá ali por falta, não tem o que preencher aquele espaço, né? Sim. Entendi. E como que foi depois de todas as cirurgias, os primeiros anos dela, né? Em casa, em questão de andar, falar, desenvolvimento dela, né? Então, até então ela era pequenininha ainda, a gente não tinha ainda uma noção de como ela ia ser o desenvolvimento dela. Sim. Até então não sabemos se ela vai andar, não sabemos primeiro, né? Não sabemos se ela vai nascer viva, aí depois não sabemos se ela vai andar, se ela vai falar, se ela vai enxergar a gente tem uma ideia, né? Mas se ela vai ouvir, pode ser que ela tenha alguma deficiência auditiva e tal. Sim. Então a sua vida vai ser investigação. Sim. Né? Tipo, você vai ter que procurar os especialistas e ver se existe outra coisa. Alguma. Sim, no decorrer né? do tempo porque vai aparecer alguma coisa. Não tem um lado, né? Sim. Um lado do cérebro, né? Então, pode ser que ela venha desenvolver alguma outra coisa. Sim. Até então foi a hemiparesia, né? Um aninho a gente já tinha a mãozinha assim fechada, né? A mãozinha sempre fechada, e ela usa mais a outra e tal. E aí eles falaram, olha, ela vai precisar de físio. Aí o pessoal falou assim, não, ela tem o perfil do Luci Montoro, o pessoal lá no CER, né? Então vamos encaminhá-la para o Luci Montoro. Então tá bom. Chegando lá no Luci, falou, não, ela tem perfil para cá, a gente vai colocar órtese nela, porque Praia Grande não fornece órtese. Sim, né? Então ela vai ficar aqui com a gente, você vai ficar fazendo esse acompanhamento multidisciplinar, fono, físico, TO, essas coisas, né? Sim. E até então ela não andava, ela se arrastejava. Eu até não gosto muito de mostrar, porque hoje a gente vê na Gabriela, mas tem uns vídeos que ela nem gatinhou. Porque ela não tinha força na mão, então ela se arrastava de bunda. Ela dava um jeitinho. Ela tinha um mecanismo com a perna direita, que nem a esquerda, ela tinha força, ela tinha um mecanismo com a perna direita e se arrastar. E ela se arrastava sentada. Como ela fazia aquilo, não sei. Não sei, mas ela se arrastava sentada e assim ela ia, entendeu?
E a órtese foi uma coisa muito boa, depois que a gente entrou lá, que ela colocou, que ela não demorou muito, e ela começou a andar. Caramba. E você limitava ela em casa? Porque eu até comentei até no dia que a gente gravou que o meu filho, né, não vai andar, não vai fazer um monte de coisa. Eu, na minha cabeça, eu tinha assim, eu não vou, já tem uma pré-disposição a talvez não fazer um monte de coisa. Eu falei, eu não vou limitar ele, então eu forrava minha casa com um monte de coisa e falava, se vira aí. Tapetinho, tinha que tirar tudo, né, mas assim, eu era apavorada. Então, isso que eu queria saber. Se ela batia a cabeça, teve uma vez que ela caiu, e eu corri com ela para pronto-socorro. Aí eu falei, então, doutora, ela tem válvula, não sei o que, ele olhou assim, calma, minha filha, calma, ela vai cair bastante. Isso aí é muito, porque eu tinha medo dela cair em cima da válvula e aquilo soltar de alguma forma. Ele falou, não, isso é muito bem fixo. Gente, como é que você vai limitar uma criança, um bebê, de andar, de levantar? Era um desespero quando ela batia aquela cabeça, e até hoje existe essa preocupação na escola, porque ela não para. Então fala, pelo amor de Deus, para de correr. Ele para de correr, não corre! Porque o medo da válvula, tem essa preocupação. Tá só na gente, né? Exatamente, pra ela não existe, ela vai que vai, entendeu? Sabe carro desgovernado? Ela vai, entendeu? Mas assim, a gente fica naquela, coração na mão, não vou podar uma criança de brincar, de ir no parque, entendeu? Inclusive ela gosta de capoeira, como é que eu vou falar pra ela, olha filha, você não pode fazer capoeira, entendeu? Então assim, né, mas gente, eu era desesperada, qualquer tombinho tava no pronto-socorro, o pessoal olhava pra minha cara. Você de novo, de novo. Não, mas é aquele medo, a gente não sabe como é que funciona, né? O médico falou, não, calma, é colado, é muito bem colado, acho que é parafusado, né? E não solta assim fácil, não. Bom, doutora. E por mais que você já tivesse tido uma filha, né? É diferente. É diferente, né? É uma oportunidade totalmente diferente. O médico do meu filho, quando a gente vai na consulta, ele até aperta a válvula e me dá, eu nem olho. Porque me dá uma agonia que ele fala pra ver se tá funcionando. Eu penso assim, meu Deus, eu não gosto que eles barrem pra dormir no travesseiro desse lado e ele ainda aperta pra ver se ela enche de novo. É que ele sente ali, né? Que se tá funcionando ali, né? Sente ali como tá funcionando, não sei como dá uma aflição aqui. Dá uma aflição. A Gabriela tem uma sensibilidade muito grande na cabeça pra pentear o cabelo dela, devido às cirurgias, né? Sim. Porque a mãe, esse dói. Aí ela tem uma escovinha favorita, que até pra pentear o cabelo dela é complicado, é bem sensível a cabeça dela. E a parte da comunicação dela? Ela falou no tempo certo, ela teve um atraso na parte atraso. Ela tem uma estimativa de atraso de 1 ano a 2 anos. Entendi. Mas ela compreende bem, ela se expressa bem. Compreende bem, se expressa, ela tem um pouquinho de dificuldade de se expressar, né? Mas ela consegue passar. A gente entende, a gente convive com ela, a gente entende que ela quer passar, né? Mas ela fala, ela é esperta, e agora ela tá na fase engraçada, porque a gente não tava esperando essa fase dela, porque acho que agora ela tá formando a personalidade dela, então a gente se pega com umas expressões dela que a gente fala, da onde que ela tirou isso? Ela tá com quantos anos agora? Tá com 6 anos, 6 anos, dia 3 agora. Né? Então é isso, né? E o último exame que a gente fez foi muito engraçado, porque ela tem que fazer sedado, né? E aí a gente foi fazer a ressonância, aí lá na casa de saúde e tudo mais, aí fizemos, né? Aí eu fiquei parada assim lá na porta, lá do pessoal revelando o exame, e eu fiquei olhando pra menina e tal, aí eu olhei assim, falei, aquela é a cabeça da minha filha? Aí eu falei pra ela, falei, essa é a cabeça da minha filha? Ela falou, a Gabriela? Eu falei, é. Ela falou, né? Aí eu comecei a chorar, e aí ela falou, o que foi? Eu falei, porque Deus tá obrando milagre na vida da minha filha. Ela falou, como assim? Eu falei assim, se você pegar os exames anteriores, você vai ver o espaço que tinha em aberto desse lado esquerdo. É como se ele estivesse se fechando e colocando algo ali que não existia. E aí eu já comecei a chorar ali mesmo, aí eu mandei mensagem pra minha pastora, falei, pastora, tá acontecendo um milagre na vida da minha filha de novo.
Aí ela, né, aí ela me respondeu, a gente ficou bem emocionada, assim, aí nós fomos lá para cima pro pós. Mas Deus faz umas coisas na vida da gente. Deus faz algo assim, surpreendente no nosso corpo humano, na verdade, né? Porque, além de ser muito Deus, a gente sabe que tem a neuroplasticidade, né? Sim. Então, olha só como Deus é tão perfeito. Que ele faz algo assim que a cabecinha nasceu com esse buraco, esse vazio, né? Só com líquido, mas tem a neuroplasticidade que vão ali se regenerando as células, vai se preenchendo. Então, assim, é algo que é Deus, não tem como falar. Não tem como falar que é outra coisa. Aí a gente lá no pós, né, esperando ela se restabelecer da anestesia e tal, e aí que a gente tá saindo, aí o doutor que fez a última cirurgia dela, assim, encontrou com a gente e falou, oi, tudo bem? Eu achei que ele nem ia lembrar da gente. Eu falei, oi, doutor, tudo bem? O senhor lembra da gente? Ele falou, claro que eu lembro. Como é que ela tá? Eu falei, tá bem. Eu falei, a gente foi fazer um exame aqui agora. Ele, tá aqui, deixa eu ver esse exame. Ele pegou o exame da minha mão, ele olhou e falou, nossa, que exame lindo. Nossa, ele falou, que exame lindo. Ele falou assim, como ela desenvolveu. Nossa. Como ela desenvolveu. Tá maravilhoso isso aqui, ele falou, né? Aí eu já comecei a chorar. Porque como é que Deus coloca uma pessoa naquele momento ali pra cruzar com você, pra te falar que sua filha realmente tá recebendo um milagre, alguém que né? entende, né? Porque até então eu só deduzi. Eu conheço os exames da minha filha de cor salteado. E aí, quando eu vi, bati o olho, eu vi que tava diferente. E aí o médico vem, certifica que você realmente está certo. Eu falei, E nessa fase, você estava dedicando seu tempo somente para sua filha? Ou você, paralelo a isso, você trabalhava? Trabalhava, né? Tava em probatório ainda, tinha passado no concurso público, trabalhava, então não podia ter faltas, porque isso podia acarretar em exoneração. Inclusive, eu quase fui exonerada por conta de faltas. Fui convidada até, tive que entrar com um advogado, tudo para poder reverter esse processo, né? Mesmo tendo testado, estando gestante, você pega uma nota ruim por causa do excesso de faltas que você tem. E isso conta no seu probatório, né? Então eu tinha que fazer o possível para não faltar e não pegar testado, né? Por mais que depois que a gente entre com o advogado, recorra, tudo isso é uma dor de cabeça que a gente tem, né? Então eu trabalhava e levava ela pro Canal 5, que ela fazia os atendimentos lá no Simão Toro, e aí eu tinha um carrinho velho e a gente ia, que me salvava. A gente já ficou algumas vezes na mão, mas a gente ia, nós íamos de manhã pro Luci, voltávamos, eu ia trabalhar e ela ficava na creche. Então ela já entrou na escola na creche? Na creche, as meninas acompanharam. Tudo isso acontecendo e ela já na escola? Ela já estava na creche. Ela já estava na creche. E teu coração, hein? Porque, nossa, pra mim não foi fácil. Então, falei, né, até no outro vídeo, que eu acho que depois do diagnóstico, a fase mais difícil foi a introdução na escola, né? Porque a gente fica com medo de tudo, receio de tudo. Você vai conseguir as pessoas lidar com a nossa criança, né? Não é fácil. Então, eu tive a preocupação de colocar ela na mesma escola que eu tô trabalhando. Então, tipo assim, como eu era merendeira na época, aí eu pedi para que ela fosse para aquela creche, determinada creche. A gente vai fazer inscrição, a gente põe uma observação lá, uma dentro que, né, a criança é atípica e tal, precisa de um suporte, né, que é possível se a mãe tá próximo para poder identificar, e a prefeitura assim acatou, né, e aí ela ficava comigo na mesma creche, tanto que as meninas já, qualquer coisa, já me chamava, eu já corria, já vi o que era, já aconteceu dela ter umas 2 crises de convulsão lá, entendeu? Inclusive a Gabriela já chegou a ir pra creche com ponto na cabeça. Nossa, entendeu? Tipo, a gente saiu de uma internação e, entendeu? Então, assim, a Gabriela foi bem, desde pequenininha ela foi uma criança de creche, mas assim, eu tava sempre presente, as meninas eram muito cuidadosas com relação a isso, sabia da minha dificuldade, da mãe solo, a gente tem que se virar nos 30, né? Não tem muito o que fazer, precisa do emprego, né? Para poder custear plano de saúde, porque o meu plano de saúde ele é da prefeitura, né? Então, para poder ter um desconto. Então, a gente precisa, né, de se virar.
E a gente fazia isso, ia pro Guilherme Álvaro, voltava, a gente ainda não dispunha das terapias do plano, então a gente ia pro Canal 5, voltava, trabalhava, pegava ela e a gente ia embora. E hoje, como que é ela na escola? Ela tá inserida na escola, ela tem um profissional que faz esse apoio com ela também, como que funciona? Sim, assim, nós temos, hoje a gente conta com a Eli e a Fernanda, né, que a Eli, ela trabalha com ela em sala de aula e a Fernanda fica com ela no período de recreação. São duas pessoas, assim, maravilhosas, né. Ainda na mesma escola? Não, a gente é outra. Quando ela era pequenininha, ela estudava no Laíde, ficava no Laíde, que ela pegou o B1 lá, desde B1, e aí, como eu fui readaptada, problemas de saúde, eles me colocaram na Secretaria do Juliano Arias. E assim estou lá, vai fazer 3 anos que eu tô lá. E então ela veio junto comigo, entendeu? Aí eu já trago junto comigo, né? Sim. Aí ela tá sempre por perto, né? Essa preocupação da crise de ausência, né? Que é muito sutil, dificilmente uma pessoa que vai identificar, né? E aí ela tá até hoje, né? Ela entrou no C2 e aí ela tá com o Infantil 1 e Infantil 2. A primeira série que ela tá hoje, é isso? Infantil 2, Infantil 2. E ela tá super famosinha. Famosinha, super parece. Né? Exatamente. Ela pega meu celular, ela faz vídeo, ela cumprimenta um e outro. Entendeu? Ela tem as auxiliares, que são pessoas que a Eli, ela pega no pé, é firme, porque se deixar ela dá um olé, entendeu? E aí ela quer fazer atividade de qualquer jeito, quer ir brincar, entendeu? Então é assim, é difícil manter ela no foco, né? Mas ela tem suporte, a professora dela é maravilhosa, a Márcia, o ano passado também teve a Cláudia também, que foram pessoas que tinham empatia pelo problema dela, né? E às vezes eu sei que a minha filha apronta, ele falava, olha, ela aprontou. Eu chegava na professora, não, mas tá tudo bem. Sabe, assim, porque já sabe que a gente tem as nossas preocupações de, né? Tem esse cuidado, né? Esse cuidado de também não querer ficar toda hora, passando um problema e tal, mas eu já sabia. Aí ele falava, olha, ela aprontou. Ela aprontou. No ano passado ela quebrou o ventilador da professora. Meu Deus. Casa aprontar, né? É de verdade. Não é correria aqui, não. Ela corre, Gabriela, o que ela não tem de força num lado, ela como se ela tivesse tido um derrame. Então essa mão dela aqui, ela não é tão funcional, é uma mão de apoio. Ela tem de força nesse aqui. Então ela tem muita força. Ela tem muita força desse lado, né? Que era pra estar distribuído dos dois lados. Ela bruta, aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque ela vai dar um abraço, ela dá uma chave de braço, entendeu? Então, não, mas é isso mesmo. E as crianças, ela é alta, então às vezes a criança bate aqui nela e ela já vem, ela dá um abraço. Filha, calma. Mas entendeu? E ela vai abraçar, ela é muito. Ela tem uma força, ela não sabe fazer o uso da força dela, entendeu? E ela é grandona, então já viu. E hoje ela faz terapias ainda, físio, fono, teórico? Faz a terapia multidisciplinar, a gente está fazendo lá na Imove, ela faz 2 vezes por semana, que é bem exaustivo também, né? Sim. A gente fica das 2 até as 6h15 da tarde lá. E Gláucia, e a Gabi? Ela sabe da condição dela, ela consegue ter um pouco de entendimento do que pode acontecer com ela fala se sente alguma coisa antes da consulta, ela já consegue te sinalizar que tem algo estranho no corpo dela, enfim, assim? Tem. Ela hoje, antigamente ela ficava apenas ausente, né? A gente sabia tudo, mas aí passou um período, foi mudando, né? As formas dela sinalizar. Chegou um período que ela ficava de frente para a parede e ficava assim. Era horrível aquela situação. Ela ia para frente da parede. Tu já sabia ela ficava na frente da parede assim no cantinho, ou então ela ia pro cantinho. Aí ficava assim. Aí a gente já sabia que ela estava começando a crise dela. Aí agora ela fala assim, mamãe, eu não tô me sentindo bem. Aí bate a mão no peito. Eu não tô sentindo bem. Aí fica. Aí a gente já sabe que é o começo da convulsão. Para, mamãe, não tô bem.
Nossa. Leva no médico. Ela pede. E ela tem muita resistência a médico. Porque ela já sabe, né? Tanto que a brincadeira preferida dela é o hospital. E ela adora dar injeção nos outros. Mas ela sendo a médica. Ela sendo a médica, entendeu? Então, aí ela... mas ela já sinaliza, ela sabe identificar. Ela fala, não tô bem. E ela começa a falar frases desconexas. Ela fala coisa com coisa, né? Fica bem... fora de si mesmo, entendeu? Então a gente já sabe que ela tá convulsionando. E além de você e a sua filha mais velha, né, você já falou que a sua ex-sogra, né, cuida também. Que ela me ajuda. Eles ficam com ela cada 15 no final de semana. Sim, né? Esse final de semana e aí todo mundo já preparado para os sinais, assim, né? Já tá todo mundo ciente. Que ela, se tiver algum comportamento, porque ela é uma criança muito agitada. Sim. Né? Então, se você vê que ela tá muito quieta, desacelelerou, tem alguma coisa que não tá normal, né? Sim. Ou ela tá doentinha, entendeu? Pode saber que ela tem alguma coisa que não tá muito que não tá bem. Legal, né? Vamos falar algumas palavras e aí você fala o que vier na sua mente, tá bom? Tá bom. Deus. Tudo. Gabi. Renascimento. Amor. Minhas filhas. Diagnóstico. Não é um rótulo. Futuro. Futuro é incerto. Quem é a Gláucia hoje? A Gláucia hoje é uma mulher forte, mãe, que tenta não esquecer de ser mulher também, né? Que tenta conciliar trabalho, vida, pessoal, com as filhas, tenta conciliar tudo isso de uma forma mais equilibrada. Às vezes a gente dá umas mais surtada, mas faz parte, né? Faz parte. E segue o baile. Ai, que lindo. Você tem alguma uma coisa que você queira falar? Esse é o espaço agora para você. Alguma frase ou algo motivacional que você queira falar para as famílias, né? Esquisencefalia é um diagnóstico realmente raro, né? Que poucas pessoas conhecem, pouco se é falado. Então, talvez nosso vídeo vai alcançar famílias que acabaram de descobrir também esse diagnóstico, estão se sentindo perdido. E através do nosso vídeo pode ser que elas encontrem um acalento, né? Escutando a sua história. Então, tem algo que você quer falar para essas famílias? Então, a primeira coisa é nunca se deixar levar para aquilo que as pessoas querem impor para você, né? Porque existe um Deus muito maior sobre todas as coisas e não deixar que a força das palavras dos outros te limitem e te impeçam de acreditar. Porque se você acreditar, você é a locomotiva que vai ajudar seu filho. Se você se limita, ele vai se limitar. Então você não pode deixar que essas frases, essas falas te ingessem de alguma forma. Né? Você tem que acreditar e fazer tudo que tiver ao seu alcance para que exista uma melhora. E a coisa que eu mais escutei dentro dos grupos de apoio é que você tem que estar bem. Né? Então nunca jamais esquecer de se cuidar também. Isso é importante. Né? Seja com amigos, família, tirar um tempo para você, se cuidar, não só questão emocional, questão de saúde, e também, principalmente as mães, não se esquecer de passar um batom, pentear um cabelo, estar sempre tirando um tempo para si, para poder resgatar a mulher, né? Lembrar que tem uma mulher, independente da condição, tem uma mulher ali, né? E que também ela precisa viver, ela precisa cuidar de si, né? Porque a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Exatamente, não é o fim, é um começo. Né? E se você tem o diagnóstico, você tem ferramentas para correr atrás. O problema é quando a gente não sabe com o que a gente está lidando. Mas quando a gente tem o conhecimento e a gente tem essas armas para fazer a melhora da nossa vida, do nosso cotidiano, é só a gente correr atrás. É cansativo? É. Exaustivo?
não é fácil. Mas aquilo acaba, como nós estávamos falando anteriormente, acaba se encaixando e aquilo acaba virando um processo da rotina da nossa vida. Sim. É uma questão de tempo, né? Não deixar o medo paralisar. Não pode, de forma alguma, o medo paralisar. E quando as coisas se encaixam, vai ficando até que mais leve, né? Que você vai saber. Você já sabe lidar, você já sabe o que é, como que tem que fazer. Então é uma rotina, entra na nossa rotina do dia a dia. Então é uma coisa que não vira tão complexo assim, mas que seja, a gente consegue no dia a dia ali encarar e levar, né, no mais tranquilo possível. Isso acaba vindo de uma forma que a gente acaba sendo suporte para outras mães, né? A gente acaba sendo suporte. É inacreditável, né? Como que isso nasce de forma natural, né? Sim, não é nada que a gente planejar, né? É algo que flui naturalmente. Quando você vê, você já está dando força para uma outra mãe que passou. Às vezes não é a mesma situação, mas você, como você já venceu uma vez uma dor semelhante, né? Você consegue fortalecer outra mãe, né? Sim, e a gente sempre pensar assim, de uma forma que existem pessoas que estão numa situação, às vezes, mais difícil do que a sua. Cada vez que a gente se internava, toda vez que a gente estava no hospital, existia uma história de vida que me fazia parar e refletir, analisar, meu Deus, Senhor, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada, eu não posso nem reclamar. Eu tinha muito a questão de murmurar, sabe? Eu murmurava muito, depois que eu aprendi que murmuração é um dos piores pecados que tem. A gente para e realmente as coisas começam a fluir, né? A fluir. Verdade. E é isso, pessoal. Mais uma história linda de superação, de garra, né? Espero que o nosso vídeo alcance outras famílias com vários tipos de diagnóstico e de alguma forma a gente consiga trazer uma palavra de conforto, que através dessas histórias a gente consiga também fazer com que essas mães, essas famílias se sintam impulsionadas, né? A não parar por ali, que a nossa história também ela pode motivar outras e acalentar outras mães, outras famílias, né, Sani? Isso. E Glaucia, a gente tem uma lembrancinha pra você. Uma lembrancinha não vazia, não. A produção. Gente, a gente tem uma produção também. A gente tem uma produção com várias câmeras. Sabem. Mas é maravilhoso. A produção é bem eficaz. Só se ela bater no vídeo aí, trabalhar. Existe a produção, Glaucia. Muito obrigada, uma lembrancinha, né, do nosso podcast pra você. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu fico feliz. Com esse café aqui maravilhoso, com essa recepção, gente. Espero que muito você obrigada. goste. Se você gosta, pode levantar aí pro pessoal ver o que é. Que linda essa caneca! Eu amo caneca! Uma lembrancinha mesmo. Pra toda vez que obrigada, você sentar na sua casa, na sua mesa, você poder lembrar que um dia essa história que te trouxe tanta dor, né? Você pôde compartilhar com alguém e hoje com a internet, né, a gente sabe que você não está alcançando aqui nós três, né? Você está alcançando o mundo, né? É onde Deus permitir que a sua história chegue, ela vai chegar. Né? A gente ora para que cada história contada aqui, a minha, da Rosa, a sua e a de outras mães que virão, ela já tem um endereço certo, sabe? A gente sabe que, lógico, hoje com a internet são números, né? Não tem nem como contar. Mas não adianta a gente só ter curtida, só comentário, se não chegar para a pessoa que precisa ouvir, né? Então esse é o nosso, pelo menos a minha, acredito que da Rosa também. É que cada episódio, cada história contada aqui, ela já tenha um destino, entendeu? Para chegar naquela família, naquela mãe, naquele parente que às vezes vê que tem alguém perto que passa e às vezes não consegue dar aquele apoio, às vezes ouvindo a história, ele vai ver que, caramba, eu preciso dar força pra minha filha, pra minha irmã, pra minha cunhada, seja pra quem for, né? Então essa é realmente a intenção do nosso canal. Então, para que toda vez que você olhar para essa caneca, você lembre que um dia essa história trouxe vida para outros lares também. Eu queria só ressaltar, assim, que existia uma cobrança dentro de mim, né, de Deus muito grande para que eu desse testemunho de vida da minha filha, né, porque ela recebeu um milagre de Deus, né, eu sou testemunha viva do milagre de Deus na minha vida. 2 vezes minha filha renasceu, quando ela nasceu, né, e depois agora com a melhora do quadro dela. Então, existia essa... Então, eu sempre tive muita vergonha de falar em púlpito, né? Então, e aqui, acho que foi uma forma que Deus escolheu para que eu possa estar compartilhando essa história com algumas pessoas, né? Espero que ajude de alguma forma e que as pessoas nunca deixem de acreditar no milagre, que eles existem. É exatamente isso, é isso. Eu também sou muito tímida, né? Quem me conhece sabe que para eu estar aqui agora... ou é Deus ou é Deus. Não tem como ser só a Sani, entendeu? Mas essa cobrança que você falou, eu também
tenho, né, agora não mais, porque eu acredito que eu tô fazendo o que eu precisava. Eu falava assim, não é possível que essa história vai morrer em mim. Não pode morrer em mim. Exatamente. A gente, pode, a gente tem que ser canal, né? Para que outras pessoas também vejam que não é o fim, né? O diagnóstico não é o fim de nada. É o começo de tudo, né? Sim, que é onde você descobre, onde você trilha um caminho e que é onde você vê os milagres realmente acontecendo. E quando a gente crê e tem fé, tudo pode acontecer, né? A gente não pode desistir. Isso mesmo. Ah, acabou! Mais um episódio, gente. Estou muito feliz. Estamos muito felizes de estar aqui a cada episódio compartilhando e tendo histórias maravilhosas, assim, está sendo muito incrível. Espero que vocês também estejam gostando, que vocês continuem aí com a gente ligadinho, que tem outras mães, outras histórias lindas que estão por vir, né, Sani? Isso, e vocês não podem esquecer de fazer uma coisa. Não tem como essa história alcançar vida se vocês não compartilharem, né, não indicar esse canal, né, que tem sido bênção não só para nossas vidas, mas vida de outras pessoas, para que cheguem a outras famílias, que cheguem em locais onde os nossos pés não pisarão, mas que a nossa voz vai poder mudar a vida de outras pessoas. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, faça a sua parte daí, que nós estamos fazendo a nossa daqui. Isso, né? Isso aí. E nunca se esqueça que toda flor tem sua raiz na coragem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.